Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, a gente teve que excluir aquela live, aquele vídeo, aquela capinha do YouTube, porque a gente não estava conseguindo entrar. Então, por isso que a gente esperou um pouquinho, porque às vezes o pessoal que. Por que se fechou? Às vezes o pessoal que estava lá esperando não viu que a gente fez outro link, tá? Né, Wander? Isso. Então pode falar. Bom, pessoal, no caso aqui, só refazendo o que a gente falou, a gente ia iniciar uma live, a gente fez a divulgação já da outra live, só que acabou dando algum problema técnico aqui, a gente teve que excluir aquela e iniciar uma nova live aqui. No caso aqui, o tema de hoje vai ser, a gente vai falar um pouco sobre projetos. A gente vai fazer aqui uma pequena introdução sobre o que é a questão de projetos, porque quando a gente fala em projeto, isso engloba muita coisa. Então a gente vai fazer aqui uma pequena introdução sobre o que pode ser o projeto, para daí a gente chegar no assunto que de fato a gente vai abordar aqui. Então, para começar, gente, a gente procurou aqui no dicionário o que é projeto, né? Então, ó, aqui no dicionário está escrito assim, que projeto é um plano, um planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa. O que mais? Que é importante Acho que falar. é basicamente isso. Então, o projeto nada mais é do que um plano, ou seja, um plano de trabalho, um plano de ação. Então, um exemplo de projeto, por exemplo, uma pessoa vai se casar, a pessoa resolveu que vai se casar. Então, a primeira coisa para ela se casar, ela precisa do quê? De um noivo, né? Então, são estratégias que a gente cria para chegar no objetivo final. No caso, por exemplo, da noiva, primeiro, antes dela se casar, ela tem que ter um noivo. Depois ela vai pensar, por exemplo, em onde que ela vai se casar, qual cidade e assim por diante. Então, quando a gente fala de projeto, nada mais é do que um plano. Então, por exemplo, se vamos falar aqui de peça de decoração. Não, vamos falar aqui de brindes. Por exemplo, uma empresa me procura para desenvolver um brinde, por exemplo, tem um funcionário lá, um gerente, que faz 20 anos que ele é gerente e a empresa quer dar um presente, quer homenageá-lo. A empresa nos procura e a gente desenvolve um projeto de acordo com as explicações que a empresa deu e mostra para a empresa para ver se ela gosta ou não daquele brinde que a gente desenvolveu. Então, isso também a gente chama de projeto, tá? Mas tem um tipo de projeto, que é o projeto que a gente vai aqui afunilar, que é o projetos sociais, né? Execução de projetos sociais. Gente, só um minutinho, que tem um cachorro aqui que tá arranhando a porta e eu não tô conseguindo me concentrar. Deixa eu abrir a porta. Então, pessoal, só complementando aqui, como a gente falou, a questão de projetos. Quando a gente começa a trabalhar em determinadas áreas, com determinado conhecimento, e isso cai no gosto, cai nos ouvidos de alguns chefes de empresa, eles, muitas vezes, no nosso caso, e aqui a gente vai chegar nessa questão mais para frente, eles entram em contato com a gente porque conhecem o nosso trabalho, sabem o que a gente consegue fazer, entre aspas, com o produto que eles estão produzindo, que eles estão abandonando no meio ambiente. Então eles veem na gente uma oportunidade de presentear os funcionários, o pessoal da equipe deles com algo que a gente produz. Então, eles trazem uma proposta para a gente e com base no nosso conhecimento a gente monta um projeto e mostra para eles, ó, com base no que você trouxe para a gente consegue te entregar isso, isso, isso e isso, e aí vai indo. Tem o outro lado do projeto, que é onde a gente vai entrar aqui mais profundamente, com mais detalhes, é a questão de execução de projetos mais focado assim na área social. Ou seja, a gente pega a nossa expertise, transforma numa ação de pequeno, médio ou grande porte, executa aquele projeto e aí mais detalhes a gente vai soltando aqui no decorrer do vídeo.
Então, um projeto nada mais é do que um plano de ação. Então, todo projeto, ele começa primeiramente na mente de alguém, né? Independente do aspecto de qual ação que você vai tomar. Qualquer projeto, independente se é um casamento, se é uma coisa para uma empresa que contrata a gente para presentear alguém, ou independente, qualquer projeto, primeiro ele começa no pensamento da pessoa. E aí depois a pessoa vai criar um plano de ação para executar aquele determinado projeto, né? Então, falando aqui, a gente já pode entrar no projeto? Acho que sim. Já? Então, a gente vai afunilar esse tema para projetos sociais, tá? Vamos explicar basicamente o que se pode explicar, Evandro, o que é um projeto social, só para vocês entenderem um aspecto da onde a gente vai chegar a se aprofundar mais. Assim, de forma bem resumida, para a gente também não falar muita questão técnica, um projeto social é quando um grupo de pessoas executa determinada ação em prol de uma comunidade, em prol de outro grupo de pessoas, seja ele um grupo pequeno, médio ou grande. Então, basicamente é isso. Falando de outra forma, é quando um grupo de pessoas pega um determinado conhecimento que pode mudar, pode causar um impacto em determinado local e usa esse conhecimento para causar uma transformação em determinado local para um determinado grupo de pessoas. Então é basicamente nessa área que a gente vai entrar hoje. A gente vai trazer a nossa expertise, a nossa experiência e contar um pouco sobre, caso você queira, né, caso você pense em impactar. Acho que eu estou me adiantando muito, né? Não, pode falar. Caso você pense em usar o seu conhecimento para impactar também determinados grupos de pessoas ou um local, a gente vai passar aqui um pouco sobre como foi a nossa jornada, algumas coisas, do que a gente fez. E eu acho que é basicamente isso. Uma coisa que eu acho que é bom a gente falar aqui é o seguinte. Uma vez alguém fez a seguinte pergunta: Gisele, mas vocês recebem pelo trabalho? Gente, é óbvio, não é porque a gente fala projeto social que você não vai estar recebendo pelo seu trabalho, porque a gente vive num mundo material, que a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então, projeto social, você vai trabalhar social com as pessoas, né? Principalmente com as pessoas com determinado público, mas sim, esse projeto é um projeto que você vai receber, tá? Então, o projeto social, o proponente do projeto, ele vai receber, a pessoa que está executando o projeto vai receber por isso, tá? E eu acho que não é nem bacana você executar determinados projetos se não receber por isso, porque você tem que estar bem para você conseguir executar um projeto social. Porque se você não está bem, né, financeiramente falando assim, como que você vai conseguir ajudar outras pessoas? Porque um projeto social, um dos fundamentos dele é você conseguir ajudar outras pessoas, tá? Então, assim, projeto social você recebe, tá? E uma pergunta que que às vezes a gente pode estar pensando no sentido assim, Gisele, mas quem vai querer investir em projeto social? E aí que é uma coisa que eu acho que vale bastante a pena a gente falar sobre isso, porque as empresas, elas gostam de investir em projeto social, tá? Por que é importante? Por que as empresas, ela olha com um olhar diferenciado para quem trabalha com projeto social? Porque o projeto social é um marketing para a empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Eu tenho uma multinacional e eu quero investir em determinado projeto. Então, é bacana para a minha empresa eu falar que a minha empresa investe em projeto, por exemplo, vou falar do nosso projeto, tá? Que a gente já executou em um projeto que transforma a garrafa de vidro, que era um material que poderia estar contaminando o meio ambiente, em peças de decoração, em artes e tudo mais. Então, é um marketing para a empresa. E além do mais, a empresa falar que esse projeto também capacita pessoas com um alto índice de vulnerabilidade social. Então, é um marketing para a empresa. Então, é bem bacana. As empresas procuram pessoas que trabalham com projetos nesse estilo, né, Evandro?
por conta disso, porque é o marketing para a empresa falar, ó, por exemplo, vou falar aqui o de uma bebida. Pode falar a marca. Vou, digamos, a 51, que é uma garrafa que tem umas bebidas, a 51 é retornável? Olha, não sei, mas eu encontro muita garrafa de 51 na rua. Por exemplo, a 51, que é uma pinga, né? Cachaça 51. É legal se ela investir num projeto social, porque ela vai falar, meu, não é só de coisa ruim que a cachaça, não é só coisa ruim que a cachaça traz, não. Olha aqui, ó, a gente investe nesse projeto, né? Mas estou falando bem sem filtro, é verdade? Olha, a gente investe nesse projeto aqui, que através dessa garrafa aqui, da nossa garrafa, eles transformam não só a garrafa de vidro em obras de arte, mas também transforma a vida dos alunos, a vida do pessoal que mora em comunidade carente, que precisa de uma profissão e tudo mais. Então, é bacana para a empresa investir nesses projetos sociais. E assim, pessoal, e aí trazendo novamente para a questão do conhecimento, aqui vou focar, vou puxar totalmente a sardinha para o nosso lado. A gente vai esquecer por enquanto plástico, papel, outros materiais. Vamos focar aqui no vidro, mais especificamente a garrafa de vidro. Vocês que acompanham a gente, trabalhando ou não, iniciados ou não nessa área, vocês com certeza já devem ter uma noção, uma clara noção de que poucas pessoas, hoje em dia, no dia que a gente está transmitindo essa live para vocês, são poucas pessoas que de fato conseguem reciclar a garrafa de vidro. Pegar a garrafa de vidro e reciclar ela, seja por meios de literalmente triturar a garrafa e enviar novamente para a empresa, ou seja, o trabalho mais minucioso, que no nosso caso, usando a técnica da vidrofusão. Focando nesse trabalho mais minucioso, usando a técnica da vidrofusão, se você tem esse tipo de conhecimento, onde você consegue transformar uma garrafa de vidro através dessa técnica, concorda que você tem um conhecimento que é considerado raro e muito, mas muito útil para muitas empresas. E lembrando aqui, quando eu falo muitas empresas, falando aqui de bebida, do entorno da garrafa de vidro, a gente tem três empresas que você consegue entrar em contato e vender o seu peixe, digamos assim. Lembrando, você deve ter o conhecimento necessário. A gente tem a fábrica de garrafa, que você vai estar recolhendo esse material da rua. A gente tem a fábrica de bebida, a fábrica que produz o líquido e coloca ali dentro da garrafa. E a gente tem a marca da bebida. Então, a gente que recolhe esse material e dá outro destino para eles, a gente está fazendo o que essas empresas deveriam estar fazendo, ou seja, a gente está fazendo o trabalho deles. E quando a gente, seja por meio de marketing pessoal, seja por meio dos trabalhos que a gente executa, quando a gente cai no conhecimento dessas empresas, quando eles veem que a gente existe, bicho, eles fazem questão de entrar em contato e perguntar, a grosso modo, né? Vou falar aqui meio que a grosso modo, não é exatamente assim, mas eles entram em contato e perguntam, pessoal, vocês têm alguma ideia de projeto que a gente possa bancar para que vocês executam? A gente tem o dinheiro, vocês têm o conhecimento e estão usando o nosso produto. Vocês têm ideia de projeto? Se sim, manda algumas ideias para a gente. E aí, sim, inicia-se aquele contato mais refinado. Porque existe a procura, a demanda, e existe alguém que executa. E assim, se você já é iniciado nessa prática, muitas vezes, quando a gente tem um determinado conhecimento, a gente acredita que as empresas já conhecem a gente simplesmente pelo fato da gente executar determinadas tarefas com o material deles. E não é bem por aí. A gente tem que entender que as empresas são muito grandes, tem muita gente envolvida e, às vezes, a pessoa que trabalha dentro da empresa, que conhece a gente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, são, falando aqui da hierarquia, o pessoal mais embaixo. Ou seja, Agora, quando o pessoal dá
que trabalha em cargos mais altos nas empresas conhecem, entram em contato com os trabalhos que, não só eu estou falando a gente aqui, estando como exemplo a gente aqui, ó, com os trabalhos que a gente executa, aí sim, aí eles têm o poder da caneta para entrar em contato, ouvir determinada proposta e falar, a gente tem X valores, o que vocês conseguem fazer com X valores? Pode parecer que eu estou... Né, que seja um universo meio difícil de se acreditar, principalmente se você está iniciando, mas vai por mim. Não é tão complicado assim, porque uma vez que você tem o conhecimento necessário, você tem que, muitas vezes, correr atrás também. E as empresas, como a gente falou, elas querem investir. Só que, pensa você como empresa, você quer investir, você tem o dinheiro para gastar, você está procurando alguém para onde alguém em quem você possa investir esse valor. Você vai investir em alguém que faz o trabalho que você deveria estar fazendo ou alguém que faz um trabalho totalmente diferente do que a sua empresa propõe ali, a questão da reciclagem, o que a sua empresa trabalha, a área da sua empresa. É por isso que muitas vezes as pessoas, principalmente artesãos, se frustram. Por quê? Porque ou eles não sabem, não conseguem correr atrás de patrocínio, ou o trabalho que eles estão fazendo, que realmente merecem ser patrocinados, não estão chegando nos ouvidos de quem realmente merecem ouvir aquilo. E aí, gente, você pode estar se perguntando assim, ai, Gisele, mas é muito difícil, como que essa empresa vai me enxergar? Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para a empresa me vir? Tipo assim, gente... Você não vai ficar sentado esperando a empresa vir até você. Não, você que tem que ir atrás da empresa. Até chegar mas eu vou falar disso depois. Mas, primeiramente, para você começar, se você está começando e nunca executou nenhum projeto social, você que tem que ir atrás da empresa. Não fique esperando a empresa vir até você, tá? Só que para isso, gente, beleza, já entendi que eu tenho que ir atrás da empresa. Só que, gente, você não pode chegar lá com a cara lisa na empresa sem um plano, sabe? Sem um planejamento, sem um projeto escrito. Lembra que eu falei que primeiro começa na sua mente? Primeiro você pensa, por exemplo, digamos que você quer casar, né? Eu quero casar, já quero casar. Para eu casar, primeiro eu tenho que ter um noivo. Depois, como que vai ser meu casamento? Vai ter festa, não vai ter? Vai ser na igreja católica? Vai ser na... evangélica, vai ser... Como que vai ser meu casamento? Não, vai ser na igreja católica, beleza. Vai ser de vestido de noiva, não vai ser? Vai ser de vestido de noiva. Vai ter festa, não vai ter? Vai ter festa. Como que vai ser a festa? Vai ser um churrasco? Vai ser um jantar? Como que vai ser a festa? Lembra que começou aqui, depois eu fui criando o plano de ação? Da mesma forma, quando você for executar um projeto, você tem que pensar primeiro, será que um projeto... onde eu ensino a fazer colares. Não sei se você sabe, mas eu tenho um curso que se chama bijuteria. Nossa! Falei isso só por uma risada. Mas eu tenho um curso, aproveitando, de que se chama bijuteria de valor. Ela tá me beliscando aqui, pra não parar de dar risada. Não, você tá balançando a mesa. Onde eu ensino você a fazer uma bijuteria de valor, tá? E o preço do curso é bem baratinho, R$159, para você não ficar chorando. Mas enfim, voltando aqui, você pode, por exemplo, não, Gisele, eu vou escrever um projeto onde eu ensino os alunos a fazerem colares, por exemplo. Você cria uma estratégia, escreve no papel, vê mais ou menos, né, qual é o valor que você vai precisar para executar esse projeto. Então, não chega na empresa assim, a empresa às vezes vai fazer uma pergunta para você. Já aconteceu com a gente, porque quando a gente começou, a gente participar de reuniões e a pessoa fazer uma pergunta para a gente ficar assim, ó, um olhando para a cara do outro, sem saber o que vai responder. Não, você tem que se planejar. Se o cara me perguntar tal coisa, o que eu vou responder? Né? Lembra, você tem que ter um plano de ação. Chega lá, você vai meio que defender o seu projeto. Meu projeto é para isso. Se eu fazer isso, vai ajudar X pessoas na minha comunidade. Eu vou estar ensinando uma mão de obra. Eu vou estar qualificando as pessoas que elas podem empreender, criarem as suas próprias marcas. Com a garrafa, aqui na minha cidade,
vai melhorar porque os catadores não recolhem a garrafa de vidro. Aqui na minha cidade tem problema de enchente e a gente sempre acha garrafa de vidro nos bueiros. Com esse projeto a gente vai, além de ensinar o pessoal a ter uma renda, a construir um empreendimento, a gente vai estar educando a população, mostrando para ela que garrafa de vidro não é lixo, você não pode jogar ela em qualquer lugar. Então você tem que ir com a estratégia montada na sua cabeça para você não passar vergonha, tá? E acredite, gente, o nosso primeiro projeto social que a gente começou, a gente conseguiu uma verba de 80 mil? Porque assim, ó... Não, qual responde? 105. 105? Já é um projeto assim, grandinho, tá? Mas o nosso primeiro projeto foi de 105 mil. O nosso... E a gente não quero dar spoiler, mas assim... Não quer falar de valores? Não quero falar qual que é o projeto, mas a gente começou com esse valor. Você não precisa começar com esse. E o mais legal do primeiro projeto, vou até contar uma historinha aqui. Esse primeiro projeto que a gente escreveu, a gente achou que a verba ia ser de 30 mil. Então, quando a gente escreveu... É aí onde eu ia chegar. Olha só, quando eu chegar nos 30 mil, eu paro. Que é assim, pessoal, eu trabalhava numa associação e, junto com os alunos, a gente escreveu um pequeno projeto para gerar renda ali na sala mesmo, entre eles. Só que o projeto, o pessoal gostou tanto que falou, e se a gente buscar uma ajuda financeira, uma emenda parlamentar? Aí tá, o projeto era bem pequeno, era coisa de 2, 3 mil reais. E aí eu melhorei o projeto, a gente melhorou o projeto, levamos para essa tal de emenda. Aí o pessoal aumenta para 15 mil. E aí a gente elaborou o projeto, adaptou ele para um valor maior. E aí entregamos para ele. Só que a gente melhorou tanto o projeto que ele falou, aumenta para 30 mil. E aí a gente elaborou, né, aumentou o projeto conforme o valor. E aí eu cheguei já nos 30 mil. Não é que a gente melhorou o projeto, é que a ideia era tão bacana que é você ensinar uma técnica como essa daqui para pessoas com deficiência intelectual, que ele falou, não, o projeto nesse valor é muito pequeno, vamos aumentar o valor desse projeto, né? E eu lembro uma história que vale a pena, gente, que eu quero falar, se você está começando. Antes, deixa eu mandar um abraço pro Sei e pro amigo dele que está assistindo a gente lá de Moçambique. Obrigado, Sei e amigo. Um abraço. Que eu ia falar? Ah, lembrei. Quando a gente foi escrever esse projeto, que foi nosso primeiro projeto, a gente pediu a ajuda de uma pessoa, porque a gente não tinha experiência. E essa pessoa falou, não, beleza, pode escrever que eu reviso o projeto de vocês, porque um projeto você tem que contar a história do projeto, como que você quer executar o projeto, tem que ter uma planilha de gastos. Então não é muito simples de fazer, você tem que, né, ter essa planilha, várias coisas tem que ter. Como a gente não tinha essa experiência ainda em escrever projetos, a gente pediu para uma pessoa, você ajuda a gente a escrever? Ajudo. Beleza. Ajudou? A pessoa ajudou? Não. A gente falou, depois que a gente escreveu o projeto, você pode mostrar o projeto para as pessoas que você tem contato, alguma coisa assim, para ver se essas pessoas investem nesse projeto? Posso sim. Né, Evandro? Gente, acreditem, a gente escreveu, a gente pesquisou como escrever esse projeto, a pessoa malemar leu o projeto e pronto, seguiu. Esse projeto ficou engavetado dentro da gaveta, acho que uns 2 meses, né? E a gente ficou esperando essa pessoa mostrar o nosso projeto que a gente tinha escrito. Eu já tinha saído já, né? Para uma pessoa que era influente na comunidade, que a gente já tinha conversado com ele, só que eu não queria passar por cima dessa pessoa que, no caso, ela era acima do meu cargo que eu executava. E aí a gente meio que teve que fazer, entre aspas, que palavra que eu posso usar? A gente teve que passar por cima dessa pessoa. Então a gente arrumamos uma estratégia para esse projeto chegar nas mãos dessa pessoa certa, que ia ajudar a gente a dar o passo até executar esse projeto. Então, qual que é o resumo da história? Não fica dependendo dos outros e não ache que a pessoa vai te ajudar de fato, porque na prática, arrumar pessoas que realmente ajudam é difícil.
Só que depois que o projeto é executado e bem executado, a pessoa vai olhar para sua cara, além dela querer falar que ela que executou, ela vai olhar para sua cara e vai falar assim: eu acreditava no projeto de vocês. Então, gente, não fique esperando a outra pessoa, vai você atrás, tá? Então, voltando na questão desse projeto, e foi tão bacana, a pessoa gostou tanto desse projeto que ele veio através de uma emenda parlamentar, só que ela não veio no valor de 30 mil. A pessoa me ligou, e quer dizer, ligou para essa outra pessoa, né? Porque daí eu fiquei meio que. Ela ficou meio. Depois que o negócio tinha já dado certo, ela meio que ficou nessa. Ela foi atrás. E ela falou: não, mas tem alguma coisa errada nesse projeto, porque essa emenda não é de 30 mil, é de 105 mil, né, Evandro? E aí a gente teve que se rebolar para ampliar o projeto nesse valor de 105 mil. Então, gente, se você está começando, não precisa começar com um projeto de 100 mil, de sei lá. Mas começa, se você escreve, se você pensou que, o meu projeto para executar tudo isso aqui, eu vou precisar de 30 mil. Começa com 30 mil. Por quê? Porque você vai estar fazendo o seu currículo. No próximo captação de verba que você vai correr atrás, você vai mostrar, tá vendo? Eu já executei esse projeto aqui. E aí você vai subindo. O nosso último projeto foi mais de R$500 mil. Então, a gente não começou assim, a gente começou pequeno. Então, gente, pense que você tem que criar um currículo, porque quando a pessoa perguntar para você, você for pedir investimento, a pessoa perguntar para você, mas qual que é o seu currículo? Que projeto que você já executou? Já executei esse e esse. E vai chegar um momento que, se você executar projetos bem elaborados, bem feitos, vai chegar um momento que você não vai precisar mais ir atrás de pessoas para patrocinar o seu projeto, né, Evandro? Porque, gente, acredite quando a gente fala, tem muitas empresas que estão buscando projetos que envolvem meio ambiente e sociedade, social, projetos sociais. Tem de monte, porque, gente, é importante para a empresa investir em projetos como esse, né, Evandro? Quer falar alguma coisa? Não, já falou muita coisa, já me perdi aqui, deixa eu ver. Não, assim, só para complementar aqui um pouco do que a Gi falou, para mim, né, que eu acabei dando uma viajada aqui em outros projetos, outros temas. É exatamente isso que a gente está falando. Porque quando você tem o conhecimento, no nosso caso, na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing, aqui a Gi citou especificamente, assim, com a questão da história, uma emenda parlamentar. Ou seja, o político viu em algum ponto ali que o projeto que a gente estava escrevendo, aquele projetinho pequenininho que estava jogado lá na mesa dele, tinha um potencial grande e foi aumentando, pede para aumentar, pede para aumentar, pede para aumentar. Daí a gente foi aumentando e parou no valor que a gente falou. E até então a gente executou esse projeto perfeitamente. Foi, de fato, o primeiro projeto grande que a gente executou. Esse, de fato, foi o único projeto que a gente teve que correr atrás. Os outros praticamente caiu no nosso colo de bandeja. Então, quando a gente executou esse projeto, a gente ganhou visibilidade, a gente meio que montou o nosso portfólio e o pessoal falou, opa, ele já tem uma história dentro da área, com trabalho com o público, olha o tamanho do impacto que eles causaram. Somente esses dois moleques, na época dos molequinhos, somente esses dois camaradas causaram impacto desse tamanho, com esse público. E se a gente der esse outro público aqui para eles? Então mandaram para a gente um outro projeto com mais do dobro do valor. Falaram, vocês conseguem executar? A gente falou, sim, a gente só vai dar uma adaptada aqui e a gente consegue executar. E aí a gente executou outro projeto. O que aconteceu com a nossa visibilidade que estava assim? Aumentou e muito. E aí caiu nos ouvidos das fábricas de garrafa de vidro. Eles viram que tinha um pessoal causando um impacto imenso num determinado local com o produto que eles produziam e praticamente fazendo o trabalho que eles deveriam estar fazendo, que eles deveriam tomar à frente. O que aconteceu? Essa empresa falou, opa,
contratou, entrou em contato com outra empresa que capta recursos e falou, olha, eu quero trabalhar, quero criar um projeto com aqueles dois ali. E aí eles entraram em contato com a gente e aí a gente executou o nosso terceiro projeto. Resumo da obra aqui, o que a gente está querendo falar com isso tudo? É que o mais difícil é você começar. Quando você começa, cara, assim, parece que o universo vai colocando coisas assim na sua frente que você percebe que seu caminho está sendo traçado ali e você consegue ter mais clareza do que você consegue fazer, o que você consegue produzir, qual o impacto que você consegue trazer naquele todo ali, usando simplesmente o seu conhecimento. Ah, Evandro, mas eu preciso ter um conhecimento imenso sobre o FUSE, trazendo aqui para o nosso ramo. Não necessariamente. Por quê? Com determinados públicos, que é o que a gente falou, você pode escrever um projeto e falar para eles, ó, com esse público, eu quero trabalhar com esse público e eu vou executar tal tarefa com esse público. A tarefa pode ser, sei lá, bijuteria, pode ser painel, pode ser peças decorativas, pode ser, enfim. Quero trabalhar somente isso daqui com esse público durante tantos meses. E todo esse projeto aqui vai custar tanto. E aí você banca? A empresa banco. E aí você começa a sua trajetória. E aí vem uma questão, é fácil no começo? Não é tão fácil. Só antes de você ir para esse lado, que eu acho que é o lado que a gente vai mais finalizar, é o seguinte, gente, a gente está dando um exemplo aqui de oficinas, igual o Evandro falou, de público, mas não necessariamente você precisa escrever um projeto onde você vai ensinar. Se você quiser, beleza. Mas você pode escrever um projeto no qual você vai criar, por exemplo, uma obra de arte para colocar na praça da igreja. Porque na cidade pequena tem praça e igreja, tá? Pelo menos na minha. Ou na pracinha central da sua igreja. Sei lá, da praça central da cidade. Então, não necessariamente o projeto ele tem que envolver ensinar, tá? Não necessariamente tem que ter um cunho educacional. Exatamente. Ele pode ser dessa forma que eu falei, tá? Você pode falar, não, esse projeto eu vou fazer tal coisa, tá? Com a garrafa de vidro. Só que tem que ter a garrafa de vidro, porque a garrafa de vidro é uma coisa diferente, sabe? É isso que vai chamar a atenção da pessoa que vai patrocinar o seu projeto. Não pense que, tipo, a empresa ela vai patrocinar qualquer coisa. Não, lembra que a empresa quer fazer o marketing dela? Então, o marketing tá vendo aquele painel ali, por exemplo, feito com, sei lá, quantas pastilhas de garrafa de vidro? Eu que banquei. Olha lá, que legal. Não é qualquer painel, é garrafa de vidro, que poderia estar contaminando o meio ambiente, não sei o quê. Então, assim, a empresa, ela tem esse cunho ambiental ou social, geralmente, tá? Então, é importante. Você não quer ensinar? Beleza, mas foca na garrafa de vidro, porque é isso que vai chamar a atenção do seu patrocinador, né, Evandro? Tanto que, vou entrar aqui no assunto rapidinho, logo eu vou pular fora. Esse painel ele foi bancado por uma empresa de garrafa. A concorrência entrou em contato com a gente hoje. Não, mas eu não vou falar não, já saí. Gente, esse Evandro fala as coisas muito antecipadamente. Lembra que eu falei na live esses dias, zíper na boca, não conta os seus projetos para qualquer pessoa, principalmente se você sabe que se você contar para aquela determinada pessoa, ela vai jogar um balde de água fria em você, tá? Então, não conta, gente. Planeja, vai atrás, a hora que você viu que já deu certo, o dinheiro já caiu na conta, você já tá comprando os materiais para começar e você pode falar, antes, não fale. Não conte, porque... Entendeu, né? Beleza, eu falei sobre isso na live da semana passada. Mas agora, gente, a gente quer falar um pouquinho sobre como é você trabalhar com projeto social. Porque assim, como o Evandro estava falando, você pode falar agora do é fácil, não é? Eu ia falar a questão, o começo do projeto. Quando você começa... Vou começar a falar aqui, se não for isso que você quer que eu fale, aí você me corta. Quando você está iniciando um projeto que você precisa de dinheiro,
né, que a vida é movida a dinheiro, você precisa de dinheiro para começar. No começo, quando você não tem tanto nome assim, ou você não acredita que tem tanto nome, é mais difícil você encontrar alguém que compre a sua ideia, que fala, opa, eu acredito em você, eu vou pagar para ver. Mas uma vez que você consegue executar o primeiro, e você consegue mostrar um resultado e falar, ó, empresa, eu consigo, o meu primeiro projeto eu fiz isso daqui. Acredita em mim agora? A empresa fala, opa, acredita, ela banca. E aí você vai usando isso também para ganhar visibilidade, para fazer o seu marketing também. Porque lembra, pessoal, que quem não é visto, eu aprendi isso aqui com a Gi, quem não é visto não é lembrado. Se você nunca soube do trabalho de alguém e alguém chega em você e fala, ó, investe aqui no meu trabalho e você não conhece, como que você vai confiar? Como que você vai ter a plena certeza que aquele dinheiro que você vai estar aplicando vai te gerar algum retorno? Porque as empresas têm retorno. O marketing dela faz com que ela consiga vender muito mais para muito mais pessoas. Então, no começo é um pouquinho mais complicado. Mas assim, acredita em você. Mostra para o mundo o que você consegue fazer. E assim que você der os primeiros passos, pode ter certeza que sempre o universo, vou usar aqui meio que as palavras que só a Gi fala ultimamente aqui, o universo ele vai fazer questão de começar a melhorar de melhorar a sua estrada. Ele vai começar a colocar peças, contatos que vai fazer com que aquela ideiazinha pequena que você teve lá atrás vire uma ideia grande com impacto muito, mas muito maior. Aqui, né, fechando a questão do início, é basicamente isso. Mas questão a execução de fato do projeto, você tem que, vamos supor aqui que você está iniciando um projeto, né, seja lá qual que é o resultado final que você pretende entregar. O primeiro passo que você deve pensar, uma vez que o projeto já está todo redondinho, é a questão da equipe. Calma, não vamos entrar nessa parte ainda. Calma, gente. Nossa, eu tinha certeza que ela ia cortar. Só que uma coisa aqui que o Evandro falou, eu vou recomendar para você que está começando, colocar na sua planilha, quando você for fazer a planilha orçamentária do seu projeto, um evento de entrega, de inauguração, algum evento final. Porque, gente, quem não é visto não é lembrado. E se nem você fizer o marketing das suas coisas, quem vai fazer? Por exemplo, gente, vou dar um exemplo prático. Tem dia que eu não quero colocar colar. Tem dia que eu não quero passar batom e me arrumar. Só que se eu não fizer o marketing das minhas peças, se nem eu usar, você acha que os meus clientes vão usar? Não. Então, eu recomendo que você, quando for executar um projeto, quando pensar em um projeto, coloque uma verba, alguma coisa, planeje alguma coisa para fazer a entrega do seu projeto, a entrega do painel, formatura, qualquer coisa desse tipo. Porque isso vai fazer você ser visto. E lembra uma coisa, você não vai chamar qualquer pessoa para ir. Não, chama algumas pessoas, tá? Mas chame, convide pessoas estratégicas. Se eu convidar essa pessoa é influente, essa pessoa tem contatos, porque nesse evento você vai fazer uma coisa que se chama network. E isso é muito importante. Você não precisa ter dinheiro para executar alguma coisa, você precisa ter contatos e pessoas que acreditem no seu trabalho, porque aí você vai longe. É isso, né? É isso. Então, coloca a gente na sua planilha, não esquece, na sua planilha, um evento de entrega, tá? Do projeto que você vai executar, porque é através desse primeiro projeto que você vai conseguir fazer outros projetos. E eu tô falando também, eu adoro fazer eventos, eu gosto dessas coisas, mas eu não faço só porque eu gosto, porque é estratégia, gente. Tudo é estratégia e tudo é influenciado, né? Não pense que tipo assim, não, ninguém me influencia. Não, eu uso as coisas que eu quero. Mentira, que isso não é verdade. A gente está a todo momento sendo influenciado por alguém, por uma publicidade ou por um vizinho, alguma coisa sempre está influenciando a gente, né, Evandro? Agora, vamos falar dessa questão de equipe, gente.
Quer começar? Não, assim... Ou você nem falar disso? Não ia falar disso não, mas a questão, porque assim, a gente está falando aqui... Pessoal, eu vou falar aqui uma coisa aqui com agir. Se vocês quiserem que a gente realmente entre a fundo nessa questão que eu vou abordar com ela, é só colocar aí. A gente está falando muito aqui de planilha e resultado do projeto. Aí, no caso aqui, planilha e network, que é o evento final. Vocês acham que seria importante aqui a gente falar com vocês também a questão de partes do projeto? Por exemplo, no projeto eu vou entregar esse resultado aqui final, mas esse daqui é só o final do projeto. Durante a execução, eu também pretendo realizar isso, isso, isso e isso. Acho que por enquanto não. É muito... A pessoa que tá... eu acho que a maioria do pessoal que tá assistindo, tá começando, eles vão ficar meio perdidos. Tem outras coisas bacanas que a gente pode falar antes. A gente pode fazer uma outra live mais focada nisso. Ou a gente cria alguma coisa no canal já focada nisso. Tá bom. Equipe. Vamos falar de equipe, gente. Tem algumas vertentes que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui nessa live, se você quer trabalhar com isso. Primeiro que, pode saber, gente, que quando você quer fazer uma coisa bem feita, porque você tem um planejamento, porque é através daquilo ali que você vai criar seu currículo, você vai trabalhar igual um doido jumento na roça. Você vai trabalhar demais. Por quê? Vou dar o nosso exemplo. É claro, isso se você quer fazer uma coisa bem feita. No nosso caso, a gente gosta de fazer uma coisa bem feita. A gente quer receber? É óbvio. Eu quero receber, eu tô trabalhando. E antes disso, olha o tanto de coisas que eu tive que passar para aprender. Por exemplo, o Evandro teve que estudar mais de 10 anos para fazer um pingente, para conseguir adaptar a técnica do fusing para garrafa de vidro. Né? A mesma coisa um médico. Nossa, Gisele, como uma consulta é cara do médico, mas você não sabe o quanto que ele teve que estudar para exercer a profissão dele ali. Então, a gente quer ganhar sim e ganhar bem, tá? Isso é óbvio. Só que, se você quer executar um bom projeto para você ser bem visto dentro dessa comunidade, você tem que suar a camisa, tá? Gente, vou falar uma coisa até que eu falei hoje na reunião, e é verdade. No primeiro projeto... O que foi? Nada. No primeiro projeto, gente, eu tive que lavava o salão para ter a oficina no outro dia, acreditem. No segundo projeto a gente fazia os lanches. Então, por quê? Isso aí envolve equipe que a gente vai falar depois. Mas por que a gente fazia isso? Porque a gente era puxar saco? Não. Porque a gente queria dar o nosso melhor para os nossos alunos. Então, jamais eu me colocava no lugar deles. Pensa você chegar para a aula e tá uma sujeira, porque o lugar que a gente executava o projeto, por exemplo, era um ambiente que tinha festas, um exemplo. E aí suja tudo, as coisas e tal. Então, é desagradável receber os meus alunos num ambiente assim. E aí, não tinha outra pessoa para fazer. Depois a gente vai falar da equipe, tá? Que aí a gente vai entrar nisso. Mas, qual que era a opção? Deixar sujo, daquele jeito, porque eu não ia limpar, ou limpar. E eu escolhia limpar. Então, acredita, gente, eu lavava e era enorme o salão, tá? Eu lavava, porque eu queria que os meus alunos chegassem e tivessem um ambiente agradável para eles, tá? No segundo, a gente fazia o lanche. Por quê? Porque não tinha... Não, porque a gente queria também que os nossos alunos chegassem e tivesse um lugar... Uma mesa bonita. Um lugar agradável para eles ficarem, tá? E acredita, então, além disso, né, de eu querer um ambiente agradável para os meus alunos, eu queria que no final daquele projeto fosse um projeto de sucesso. Então, eu não poderia ficar dependendo da outra pessoa que era o serviço da pessoa para fazer, que ela estava recebendo, eu não poderia ficar. Então, gente, você vai ter que suar a camisa. Não que vai acontecer isso no seu projeto, tá? É uma experiência que a gente está te falando aqui, que não pensa você que é fácil. Não é fácil, tá? Mas vai valer a pena, porque vai ser uma coisa é uma bagagem que você vai ter ali no seu currículo para o resto da vida. Além disso, a experiência, você vai crescer como pessoa, como ser humano naquilo ali. Então,
não seja melindroso e nem melindrosa. Arregace as mangas e faça o que for necessário para aquele projeto ser bem executado e ser bem visto naquela comunidade, naquela cidade que você vai executar o projeto, né? Agora, é uma experiência que a gente vai falar aqui, vamos entrar na equipe? Vamos. Uma experiência que a gente vai compartilhar para você. E assim, só para introduzir a questão da equipe. E assim, pessoal, como a Magi falou, a gente teve que fazer muitas coisas, mas em todos os projetos, com exceção do primeiro, a gente tinha uma equipe, a gente tinha verba para contratar a equipe. Então, assim, para um projeto ser bem executado, para você sair no final realmente satisfeito com a execução daquele projeto, com o resultado que você prometeu, se pá, ainda entregar mais resultado do que você prometeu, que isso é importante, você tem que ter alguém que compre a mesma ideia que você, que esteja ali, que seja pulso firme. E aí a gente entra na equipe. Então, assim, não vamos entrar nas minúsculas disso, tá? Mas a gente vai só dar algumas recomendações de coisas que a gente já experienciou e já passou que você não precisa passar, algumas dores de cabeça. Uma delas é a equipe. Por exemplo, se tiver uma... Não vou entrar nesse mérito para não ficar chato, mas quando você for fazer a sua planilha, você tem que pensar que precisa de pessoas, dependendo do que você vai executar, mesmo que não for oficina, for uma obra que você vai colocar em um lugar público, por exemplo, você vai precisar de equipe. Tem que ter alguém que te ajude, por exemplo, a queimar o vidro, a cortar o vidro, a recolher o vidro, a higienizar o vidro. Tem que ter pessoas, pelo menos umas 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas. E outra, tá, beleza, entendi. E na hora de você colocar a peça, por exemplo, a sua obra em determinado lugar, precisa de alguém para instalar. Então você tem que pensar nessas pessoas já no seu planejamento, na sua planilha, tá? Não é do nada assim, tem que ser uma coisa bem planejada, tá? E o importante é que você pense bem certinho nas pessoas que você vai colocar para trabalhar com você na execução do projeto, para as pessoas não te deixar na mão, não sair do meio do projeto porque vai comprar, não vou falar. Enfim, pensa bem para as pessoas não te deixar na mão. Ó, ele já tá bravo comigo que eu tô falando demais. Mas enfim, coloque pessoas de confiança, pessoas que quando você precisa, se você precisar dela, Gisele, ó, por exemplo, o Evandro, eu contratei o Evandro. Evandro, aconteceu um imprevisto aqui, a aluna passou mal, vomitou lá não sei aonde, eu preciso de alguém para ajudar a limpar. Você me ajuda? Opa, não, Gisele, eu sou professor. Eu não fui contratado para isso, não vou fazer isso não. Já manda embora. Já não contrata. Se você sabe que a pessoa é assim, já não contrata. Porque em projetos sociais, socioambientais, muitas coisas vão acontecer. E a pessoa que está ali do seu lado tem que ser pau para toda a obra. Né? Quando você trabalha com o público, você tem que já ter isso na sua cabeça. Imprevistos acontecem. Porque você não está trabalhando ali com máquina, você está trabalhando com pessoas, com público. Então, alguns imprevistos eles vão acontecer, sim. E se a equipe... Um dos primeiros passos que eu e Evandrinho penso que você tem que levar em conta na hora de montar a sua equipe é que a sua equipe tem que saber o que você faz, quais as facilidades daquilo que você faz, daquilo que você executa e quais as dificuldades. Sabendo disso, você tem que ter, estou falando aqui agora com você tem que ter total certeza e segurança que aquela equipe lá vai te ajudar a superar alguns problemas, algumas dificuldades que venham a acontecer durante a execução daquele projeto. Porque durante a execução vão sim acontecer coisas que você vai olhar assim para dar vontade de apertar assim, colocar a cabeça dentro do forno e ligar. Mas assim, no final, tudo vai valer a pena. E se você quiser... Você terminou? Uhum. Você conectou? Não, mas eu acho que desligou aqui. Mas tranquilo. Se você for trabalhar com projeto social, gente, você tem que entender uma coisa. Quando a gente fala de projeto social,
é uma coisa mais profunda. Porque, tipo assim, gente, dependendo de onde você for executar o projeto, não é simplesmente você chegar e dar aula. Eu acho que em qualquer, até na escola normal. Mas as pessoas estão ali, ela te vê como. É diferente. Sabe quando você começa a estudar de criança e você vê o seu professor como meu amigo, meu professor, é tipo aquela coisa? Então, é assim, É, gente, em projeto. Então, às vezes, vai ter dia que, tipo assim, você tá vendo que o seu aluno não tá bem. Você vai fechar o olho e fingir que ele não é nada e não vai fazer nada para tentar ajudar? Não, não é assim. Projeto social vai além de ensinar. É meio que é uma coisa muito diferente, pelo menos diferente das coisas que eu era acostumada a executar. Então, tem aquela, você acaba se envolvendo e você, com isso, você acaba ajudando de várias outras formas. Por exemplo, já teve projeto que foi uma época difícil que a gente via que os alunos estavam passando por uma certa dificuldade. A gente fez uma campanha para fazer cesta básica para doar para as pessoas que estavam precisando, entendeu? Porque, tipo assim, gente, não é legal você tá vendo que tá acontecendo um problema ali com o seu aluno e você não ajudar. Pelo menos eu não acho legal. Eu não vou fechar o olho e fingir que nada é nada, dar a minha aula e acabou ali o horário, tchau e benção. Não. Tá passando pela dificuldade, o que eu posso fazer para ajudar? Né, Evandro? A gente sempre fazia esse estilo de evento nos nossos projetos que a gente executou para ajudar, porque não tem coisa mais bacana do que a pessoa chegar feliz. Ah, eu vou para aula que hoje é. Eu já tive aluna que escutar eu falando lá, que era vizinha do lugar onde a gente executava o projeto, e ela escutava eu dando uns gritos lá com as minhas alunas, brincando e dançando e tudo mais, ela falava, hoje é aula da Gi, eu vou. Então, às vezes a pessoa ela tem vários problemas, e aí ela tipo assim, ela vem com aquilo, vem pra sua aula, não só para aprender, mas ela sabe que quando ela chegar ali, ela vai sair dali mais leve. Então, o projeto social engloba muita coisa além de você ensinar a técnica, tá? O fusing, a transformação, ensinar para ele uma profissão engloba muito mais, é muito além. Pelo menos em todos os projetos que eu executei foi assim. E se a gente executar outros, sempre vai ser assim. no caso, você tem que pensar que em como você consegue, qual estratégia você vai usar para aplicar durante a aula para fazer com que aquele aluno saia da sua aula melhor, com a autoestima mais alta do que ele chegou ali. Porque imagina só, no nosso caso, imagina só que os alunos eram uma bateria. Vou usar aqui essa analogia para acho que vai ficar mais fácil de entender. Eles eram uma bateria, então eles chegavam na atividade com a bateria praticamente descarregada. Então a gente criava, a gente brincava, a gente dançava, a gente gritava. Então isso fazia com que a bateria fosse carregando, carregando, carregando. Eles saíam com a bateria mais cheia do que entrou. Saía do projeto, aí a vida acontecia. Né? Vinha os problemas, vinha as dificuldades, chegava no outro dia com a bateria descarregando de novo. Daí a gente já percebia, isso aqui já era normal da gente perceber, a gente às vezes adaptava a atividade, quando a gente percebia que uma determinada pessoa estava com alguma dificuldade, a gente adaptava a atividade para que a autoestima daquele grupo de pessoas se elevasse durante a execução dessa atividade. Então aí a bateria deles carregavam de novo, e a gente ia fazendo isso sempre. Por quê? Porque um pouquinho, pessoal, um pouquinho que vocês fazem, que a gente consegue fazer em prol da outra pessoa, sem esperar nada em troca, meu, é bom. É o bicho. É transformador isso. Porque a pessoa percebe que a gente está fazendo porque de fato é da gente. A gente está levantando a autoestima porque de fato é da gente. Então eles tendem a replicar aquilo que eles estavam recebendo da gente ali na atividade. Tinha muitas atividades que eram mais focadas no intelecto, não sei o que, pesquisa tal coisa. Por quê? Para ajudar eles a entender melhor como que funcionavam determinadas coisas. Então, a gente criava toda uma estratégia para não somente eles chegarem lá na atividade de fusing, e aí vamos aprender a cortar uma garrafinha aqui e acabou. Não, porque isso, imagina só você ensinar a técnica do fusing para jovem.
de 12, 13, 14 anos. Ele vai no primeiro dia, bicho, vai ser da hora, nossa, aprendi a cortar a garrafa. Vai no segundo, nossa, aprendi a fatiar a garrafa. Vai no terceiro dia, nossa, coloquei a garrafa no fogo, aqui é a peça que eu fiz. Pronto, já tá com a peça ali. No quarto, quinto dia, se você sempre repetir a mesma receita, eles vão cansar. Então, assim, eu estou falando aqui o jovem, mas qualquer pessoa, se ele percebe que você está passando muito do mesmo, eles vão cansar, eles não vão. E aí o projeto, que antes tinha uma ideia super bacana, por causa da mesmice, tende a ir perdendo o público. E aí não tem aquele mesmo resultado que tinha antes. Então, essa dica aqui que a gente está falando, nossa, é o bicho. Utiliza da sua sensibilidade de percepção para identificar naquele público, naquele grupo de pessoas, algumas dificuldades em comum em que você consiga de fato ajudar sem esperar nada em troca. Porque você fazendo isso, eu tenho certeza que seu projeto vai bombar. E mesmo que você não faça esperando, a gente não faz nada esperando nada em troca, mas acredite que o maior beneficiado é você. Porque quando você vê que você teve, que você conseguiu ajudar alguém, gente, é uma coisa, uma felicidade inexplicável, né, Evandro? Inexplicável quando você fala, meu, olha como aquela pessoa tá transformada, como aquela pessoa tá diferente. É uma sensação magnífica, tá? Então, a gente não faz esperando em troca, mas a gente recebe, com isso, vem um negócio muito bom, uma energia muito boa pra gente. Então, faz o teste, faz aí pra vocês verem. Já teve projeto, e uma coisa de projeto, no sentido de, o projeto, gente, ele não pode ser um projeto engessado, tá? Porque assim, o que acontece? Às vezes você tem um plano de aula e um plano de execução de projeto, né? Se você for dar aula. Só que no campo de batalha, no dia a dia, as coisas são diferentes. E se você não ser moldável, né, modelável, sei lá, Moldável. o negócio não vai dar certo. Porque se você não você tem que ter essa sensação de tipo, ó, desse jeito que eu planejei, não tá dando certo. O que eu posso fazer para melhorar? Como exemplo, já teve projetos da gente começar ensinando a técnica e falando, ó, empreendedorismo, vamos fazer, vender, ganhar dinheiro e cortar vídeo. A gente percebeu, a gente começou com a técnica, só que a gente percebeu que aqueles alunos, eles tinham uma crença limitante dentro deles, no sentido de, eu não vou conseguir, eu não sou boa nisso, todo mundo consegue, menos eu, né, Evandro? E aí, o que a gente teve? A gente se reuniu e falou, não, a gente tem que mudar esse projeto. Porque se a gente ficar batendo na tecla nisso, eles vão desistir. Então a gente meio que parou com a técnica e fomos trabalhar essa questão das crenças limitantes, dos autoestima, tá? E aí depois que a gente viu, não, agora eles estão preparados para aprender, eles estão, a gente sentiu que já estava na hora. Inclusive, boa parte já estava até pedindo. E aí, quando que a gente vai voltar a mexer com o Fuse? Daí a gente voltou, tá? Ah, Gisele, mas você é psicóloga, você é psicóloga, como é que vocês fizeram isso? Porque pesquisando, estudando e querendo o melhor do outro. Porque eu não sou psicóloga, o Evandro também não. Mas a gente viu a necessidade, então a gente teve que estudar, pensar estratégias, ler e colocar e praticar coisas diferentes com eles para depois a gente voltar na técnica. Então, se você quer ter um projeto bem executado, onde as pessoas vão falar bem do seu projeto, vão gostar, lembra sempre, o seu projeto não pode ser um projeto engessado. Ah, não, Gisele, mas aqui na minha planilha está falando que hoje é dia de cortar o bico e o gargalo, não sei o que, o fundo da garrafa. Tá, gente? Mas papel é só papel. Na hora que você estiver executando o negócio, é diferente a situação. Você tem que adaptar, se você quer, como eu disse, ter um projeto bem executado. E que as pessoas falem bem do seu projeto. Eu acho que é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que faz pra ver aqui, ó, nesse que desligou ali? Aqui. Pique. Oi, Lia! Tá aí ainda, Lia, no YouTube. Gente, alguém quer falar alguma coisa do YouTube ou do Instagram? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa desse tipo?
a gente falou muita coisa, vocês conseguiram entender aqui a pegada do projeto? Que assim, como a gente tem, de certa forma, bastante experiência, a gente meio que tem que ficar se brecando para não falar muita coisa, né, para não ser muita informação. Dependendo, a gente pode dividir, né, tudo que a gente pensa, tudo que a gente poderia falar para que vocês conseguissem executar o projeto com mais facilidade ou executar seu primeiro projeto, a gente pode dividir em alguns módulos e criar vídeos independentes e colocar lá no canal. E aqui no Instagram também. Ah, obrigado, Isabel. Só parabéns. Ô, Isabel, você poderia executar um aí também, hein? Se quiser convidar a gente vai passar a temporada e já executa os projetos juntos. Bom, no YouTube eu acredito que ninguém tem pergunta. O pessoal já tá capando o gato já. Bom, pessoal, vamos finalizar então? Vamos. Então, tá bom, gente. A gente já tá falando há 1 hora. Caramba, a gente fala, hein? Meu Deus. Aí olha que tem mais coisa. Eu acho que a gente nem falou toda aqui a sua colinha. Não falou não. Bom, pessoal, então, acreditando que vou precisar... E pode contar com a gente, Isabel. Convida a gente pra passar uma temporada aí. Onde que ela é? Belém. Belém? Pará. Convida nós pra passar uma temporada aí em Belém e vamos executar um projeto. Bacana aí. Então, Isabel, mas deu pra... Né, deu pra a gente foi bem clara aqui no que a gente falou, seja aqui o nosso termômetro. Porque o pessoal aqui ainda tá meio acanhado. E as informações que a gente está dando são informações privilegiadas, porque eu gostaria muito que tivesse alguém falando todas as coisas que a gente falou quando a gente começou, né, Wanda? Nossa. A gente não tinha sofrido tanto quanto a gente sofreu na hora de executar. Mas então foi até bom. Muito quente já, que bom, porque olha, aqui não tô reclamando, mas tá um frio danado, um frio. E o Evandro quer morar num lugar que seja frio. Eu gosto de lugares quentes. Gostaria de morar no sul. Não. Bom, então tá bom, gente. É isso por enquanto. A gente amanhã vamos pensar num tema da manhã ainda que a gente não sabe. Se você tiver alguma dúvida e quiser sugerir um tema da live de amanhã que vai acontecer às 7h30, manda mensagem pra gente. A maioria do pessoal que tá assistindo a gente conhece já o nosso trabalho. Esses dias eu recebi uma mensagem, a pessoa falou assim pra mim: Gisele, mas poxa vida, um conteúdo tão bacana que vocês falam e poucas pessoas assistindo a live, né? Tem uma ali. Mas aí eu falei o seguinte pra pessoa: o importante não é a quantidade de pessoas que está assistindo uma live. O importante é estar assistindo as pessoas certas. É a qualidade de quem assiste. Então, gente, fica a dica, não se preocupe com quantidade, se preocupe com pessoas certas, tá? Quando você for mostrar o seu projeto para alguém, se preocupe em mostrar para a pessoa certa, não em quantidade, que isso é o fundamental, tá? Lia, um abraço, obrigado, Lia. Teve alguém aqui também? Teve, mas não deu para ler. Vocês são 2 anjos a ajudar os outros. Isso é amor. Love. Porque assim, tipo assim, a gente tem um conhecimento, talvez até privilegiado, onde a gente pode usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Né? Exemplo que a gente falou, a gente utilizou conhecimento que a gente tem com o Fuse para, pegar dinheiro, pedir dinheiro para as empresas, as fábricas que fabricam esse material, para com esse dinheiro a gente mudar uma situação na vida de um grupo e de um bairro, que foi no caso do último projeto aqui, criar algo grande que marque, né, que deixe claro que isso é possível, esse tipo de trabalho é possível, entrega para uma comunidade e aquilo vai ficar para a posteridade. A fábrica ganha o marketing dela, a gente ganha também, além do marketing, a gente ganha experiência, o público ganha por ter aprendido algo novo, por ter conhecido algo diferente, o bairro ganha por ter ganhado uma obra muito grande e super valorizada hoje em dia, ou seja, todo mundo ganha. Não é porque você acredita, uma coisa é você acreditar, outra coisa é você realmente ter um conhecimento pequeno.
E não é porque você acredita que o pouco conhecimento que você tem hoje não é suficiente para você executar algo gigante que você não possa correr atrás. Claro que dependendo do que você quer executar e pretenda executar, o conhecimento que você tem em determinada área tem que ser mais trabalhado para que você consiga executar determinada ação com perfeição. Então, no caso, a gente pegou aqui o conhecimento que a gente tem no Fusing, juntou com a experiência que a gente já tinha com o público, juntamos dois e criamos esses projetos que a gente mencionou aqui. E Nossa, fiquei até sem fôlego. Uma coisa que eu quero falar que pode ser que mude a vida de vocês é o seguinte, gente. O que a gente faz não é nada de, nossa, meu Deus, não. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. Por quê, gente? Imagina o seguinte, eu ouvi de uma pessoa, que eu considero mentor, que eu assisto, nem vou falar o nome dele porque ele é muito conhecido, mas ele falou o seguinte, tinha um aluno dele, o aluno estava em dúvida se entrava no curso dele ou não. E esse aluno ensinava motociclistas, né, que fala, quem anda de moto? Motociclistas a dirigir com menos risco. Tipo assim, ele diminuía 80% de risco da pessoa sofrer um acidente e tudo mais. Você sabe, né, gente? Quem anda de moto, um acidente só por Deus para ele sobreviver, digamos assim. Então, esse mentor falou o seguinte, e ele estava na dúvida se ele entrava no curso desse cara, que eu considero meu mentor, ou não. E ele falou o seguinte, tem coisas que você aprende que se você não passar para frente, é meio que um crime. Porque imagine o tanto de vidas que você poderia salvar se você estivesse ensinando. Se não tivesse... Ah, tá. Então, isso ficou dentro de mim. E eu sempre falo para o Evandro, isso que você sabe, que você aprendeu 10 anos estudando isso daí, meu, se a gente não passar isso para frente, ficar só aqui entre a gente ou em poucas pessoas, né? Termina. E assim, se ficar em pouca, vou tentar aqui pegar a mesma vibe aqui da Gi. E assim, se ficar em poucas pessoas, não vai ter resultado. Você não vai conseguir, entre aspas, salvar a vida da quantidade de pessoas que você conseguiria se você não passasse isso para frente. Eu falo assim, salvar vidas, porque quando você ensina outra pessoa uma forma diferente de como ela consegue ganhar dinheiro, focando aqui basicamente no dinheiro, ela pode, né, em alguns momentos, passando ou não por certas dificuldades, ela pode pegar aquilo que ela aprendeu com você, transformar numa renda, mesmo que seja pequena, e levar essa renda para casa. E olha só, você acaba ajudando talvez um pai ou uma mãe de família com um conhecimento pequeno que você acredita que tem, mas que para a pessoa que está recebendo aquilo, é um conhecimento imenso. Então, quando a gente para pensar em todas as pessoas que a gente ajudou, que a gente conseguiu passar o nosso conhecimento ao longo de vários anos de estrada, trabalhando principalmente com projetos, a gente sabe que, em muitos casos, a gente ajudou talvez um pai ou uma mãe de família a salvar a própria vida. Porque pensa, você pai ou mãe de família num momento de muita dificuldade, principalmente financeira, quando você não vê saída, você entra em desespero. E aí você acaba tendo que, entre aspas, aceitar qualquer coisa que venha ali para você. E se você antes recebeu um conhecimento que você pode utilizar para gerar renda, olha só. Então é isso, gente. Fica isso. Pensa isso daí, meu. Se você sabe uma coisa, você tem meio que obrigação de passar para frente, porque outras pessoas precisam da sua sabedoria, do seu expertise para sobreviver, para viver, né? Tem tantos jovens que não conseguem estudar. Eu mesma entrei na faculdade e saí acho que umas 3 vezes, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade. Eu fui terminar minha faculdade aqui em São Paulo, pagando aos trancos e barrancos. E ainda considero uma privilegiada que consegui fazer, mas não é a faculdade, na minha opinião, não é a faculdade que vai fazer você se destacar ou não, tá? Não é só a faculdade. Mas eu tô querendo falar que tem pessoas jovens que gostariam de estudar e não tem condições, né?
Então, talvez você sabe fazer um negócio, meu, que se você ensinar ele, você sabe que ele vai conseguir ganhar dinheiro e sobreviver com aquilo que você ensinou e talvez pagar uma faculdade ou um curso que ele tem vontade de fazer, tá? Então, pensa nisso. É determinada coisa que eu acredito que vem do universo, inspirações que Deus te mostra e te mostra como fazer, não é para ficar ali só para você, não é para parar em você, é para você passar adiante, tá? E a questão de passar adiante, pessoal, a gente em nenhum momento está falando aqui que você tem que passar aquilo que você lutou durante anos para aprender de graça, nem para que você cobre por tudo aquilo que você vai passar. Porque assim, você deve ser o seu próprio filtro, o seu próprio termômetro. Se você vê que tem uma pessoa que não, de fato, ela não consegue pagar por um determinado conhecimento e você consegue ajudar ela a pelo menos ganhar o dinheiro para ela poder pagar futuramente por um determinado conhecimento sem que você possa cobrar nada em troca por isso, meu, faz. Às vezes a pessoa, poxa, igual, não vou citar nome. Às vezes a pessoa fala, nossa, preciso tanto desse tipo de conhecimento. Se eu tivesse esse conhecimento que você tem, Evandro, eu poderia fazer isso. Pensa, poxa, ele realmente não tem condições de pagar o que eu cobro por esse conhecimento. Mas eu consigo ajudar sem cobrar nada em troca? Consigo. O que eu posso ajudar sem a necessidade de cobrar? Tal. Então, filho, vem cá. Ó, você pode fazer assim, começa assim, assado. E aí, dessa forma, você consegue ganhar seus primeiros dinheiros. E mesmo, tipo assim, gente, já que a gente já tá falando, é doidado eu falar, quem quiser escutar... às vezes você fala, Gisele, mas as pessoas são ingratas, Evandro, se eu fizer isso aí, gente, você não pode fazer as coisas esperando nada em troca. É igual, por exemplo, eu moro em São Paulo, a minha mãe mora no Paraná. Quando eu dava o curso, a oficina para os idosos, eu tratava os idosos como se fosse minha mãe. Por quê? Porque eu sei que eu tratando eles bem aqui, cuidando e tudo mais, dando o máximo de amor que eu poderia, tem gente lá na minha cidade que está cuidando da minha mãe. E eu não esperava deles virem me agradecer e tal. Claro que eles faziam, mas eu não esperava isso. Então, quando você for ajudar alguém, não fique esperando a pessoa vir, Evandro, você é demais. Não, faz e pronto, vira as costas, já ensinei, tchau, se você puder ajudar. Não ajuda querendo, tipo assim, querendo que a pessoa venha, sabe? Como é que eu falo? Que a pessoa vem te bajular, te reconhecer. Não, é legal, eu agradeço as pessoas que fazem isso, mas não fique esperando para você não se frustrar, né, Evandro? É aquilo, não faz nada esperando algo em troca. Mas, não, continua. A gente vai ler aqui os comentários de vocês. Mas é isso, gente, mas vale a pena, é muito bacana, demais. Vale. Inclusive tem um projeto aí que, vocês que estão aqui, que são pessoas ponta firme, que a gente vai começar, que nós vamos precisar de vocês, mas nós não vamos contar o que é agora, tá? Eu acabei falando uma vez. Mas é uma coisa bem bacana, que por mais que você pense assim, eu não posso ajudar em nada, isso é mentira. Se tem uma coisa que é mentira, quando a pessoa fala que eu não posso ajudar em nada, é mentira. E a gente vai precisar da ajuda de vocês, das pessoas que estão mais assim, e a gente vai falar depois. Vamos lá, vamos ler os negócios, lê lá. Vamos ver Lê a gente vai ler primeiro do Instagram. Por causa da vibe de vocês. Cris. Isso, a Cris Ferreira. Por causa da vibe de vocês dois, já consegui coletar 500 garrafas. Dinheiro! Vê a garrafa, já pensa, dinheiro. Nossa, a Bia, dinheiro. Deixa eu ver aqui, a Isabel. Quantos fornos é preciso para executar um painel igual ao de vocês? Aí, vamos, sintetiza, porque a gente pode fazer uma live só falando disso. No caso do forno, Isabel, você não necessariamente, eu vou dar aqui o meu ponto. Você não necessariamente precisa focar no forno. Só antes, calma aí. Gente, a Isabel tá perguntando aqui no Instagram quantos fornos precisa para executar um painel igual a um painel que a gente fez no ano passado, que é um painel de 50 metros quadrados, confeccionado com pastilhas de garrafa de vidro. É um painel lindo e eu tenho certeza que é o maior painel do mundo feito com pastilhas de garrafa de vidro. A Isabel quer saber quantos fornos precisa. Então, no caso, Isabel, posso? Pode.
No caso, você não necessariamente precisa focar na quantidade de forno, mas sim quanto tempo você tem para executar esse painel. Por exemplo, se você tem um forno de 50 centímetros de espaço interno, com ele você consegue executar esse painel. Claro que vai demandar muito mais tempo. E, consequentemente, como você vai estar usando muito esse forno, dinheiro. Né? Então, vai muito mais tempo. No caso, se você falar, eu tenho, né, um forno que tem uma esteira de 10 metros, que foi o que a gente utilizou. Quem acompanha os stories, quem acompanha aqui o canal já há algum tempo, já deve saber, né, que a gente utilizou um forno do tipo contínuo. E aí sim, aí esse tempo é todo compensado, né, diminui esse tempo, né, de queima das peças, porque o forno, consequentemente, é maior. Então a produção é maior também. Mas se você tem um forno pequeno, talvez comece com um painel menor. É. Tá? E aí você pode escrever um projeto, por exemplo, você tem um painel grande. Faz em etapas. O primeiro projeto vai ser, por exemplo, um painel de 50 metros quadrados. O primeiro projeto... De 60, vai. Se fazer maior que o nosso. É. Daí a gente vai se inspirar em fazer um maior que o seu. Escreve em etapas. Então, eu vou fazer 10 metros quadrados, mais 10, entendeu? Pica o projeto em vários projetos, se você tem um forno pequeno. Porque eu sei que se você tentar bastante, você vai conseguir, mas não vale a pena. É muito cansativo você queimar um painel muito grande em um forno pequeno. Tô sendo bem sincera, tá, gente? Vocês sabem que comigo a sinceridade reina, até demais, né, mano? Mas é verdade. Então, tem coisa que não vale a pena. Se você picar, por exemplo, você tem já o desenho e tudo mais. Pica em 10 ou 15 ou 30, não sei, e vai executando picado. Vai acabar a bateria do meu celular. Vamos tentar rápido. A Isabel também perguntou, é possível fazer um painel sem a necessidade de pigmento? Sim. Depende da sua criatividade. Mas é possível. E fica bacana. Só com as cores naturais da garrafa. É claro que você tem que organizar aqui as cores de forma que a imagem que você pretende criar fique visível. Né? Silhuetas, por exemplo, você pode fazer utilizando a garrafa âmbar e por exemplo, aqui é uma silhueta. E aqui nas laterais você coloca a garrafa transparente ou verde, sei lá. Mas... Lia. Você tá lendo? Pode ler, porque o pessoal do YouTube... A Lia falou aqui, vocês contagiam a gente. Não tem como a gente desistir de fazer a nossa parte para fazer um mundo melhor. Exatamente. Show, beleza. Vamos ver aqui do YouTube. Pessoal, se vocês forem tendo mais dúvidas, podem mandar. Isabel, Lia, vocês podem mandar. Porque tá acabando a bateria do celular. Mas dele. Aí a gente pode responder na próxima live. Márcia, vocês dois são anjos, na vida dos outros tem amor. Tenho a minha admiração, felicidade e saúde para vocês. Ali, quando minha mufla chegar, vou ter que aprender a domar essa fera. Projetos em minha escola. Lê ali, não deixa sorgando direito. Meu sonho, ali no YouTube está falando aqui, meu sonho é fazer projetos em minha escola, em minha região. E, Lia, se você acompanha a gente, você já deve ter certeza que isso é totalmente possível. Inclusive, você pode contar com a... Enfim, você tem nossos contatos. É só você mandar mensagem, a gente está à disposição. E uma coisa eu vou falar para vocês, que eu ouço de uma pessoa que eu gosto muito, ela fala o seguinte, que quando você tem um sonho, é um WhatsApp de Deus. Então, Lia, é um WhatsApp de Deus, só vou falar isso. Vai ver o resto quando acabar a bateria. Meu cunhadão, meu cunhado vale ouro, tá aí, Rô, um abraço. É isso, Gisele. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Já sei, vocês vão vir em minha cidade. Opa, onde que é a cidade? Só planejarmos que a gente vai. Quem sabe convidando a gente para um café. Um bolinho, faz um bolinho de fubá. Vocês são maravilhosos.
Falando em Muitas mufla, coisas que boas forno mesmo. micro-ondas vocês indicam a Cris? Ó, só uma coisinha aqui. Se cair do Instagram, que tá acabando a bateria do meu celular, tá? Vocês correm lá pro YouTube. É. Que semana passada caiu no YouTube e a gente continua aqui no Instagram. Então, Cris, você ia responder a Cris? Não, pode falar. Questão ao forno micro-ondas. Não, faz a pergunta, pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube. A Cris está perguntando aqui, tá falando aqui, ó. Falando em mufla, que forno micro, no caso micro-ondas, vocês indicam? Questão do micro-ondas, você tem que levar em conta a questão a potência dele. Quanto mais potente for o micro-ondas... Que isso? Poxa, começou a tocar aqui uma música do nada. Calma aí, pessoal. Será que eles estão ouvindo? Não, mas tem que... Entendeu? Isso, quase. Porque se deixasse tocando, aí ia cair a live no YouTube. Então, seguinte, questão ao forno micro-ondas, você tem que levar em conta a potência dele. Quanto mais potente é o micro-ondas, mais rápido a sua mufla chega na temperatura que você precisa. Porém, né, eu, Evandrinho, eu vou falar isso aqui, eu, Evandro, falando, eu, uma pessoa que sou teimosa, gosto de testar. Porém, eu percebi que o segredo não é o forno micro-ondas, porque eu tenho aqui o meu forno micro-ondas, ele tem somente 800 watts de potência. Inclusive, esse forno que a gente está usando é um presente que a gente ganhou do meu cunhado Rodrigo, que está assistindo a live, e da minha irmã Lorena, que está assistindo a live. Vocês estão percebendo que ela está puxando o saco legal. Então, o que eu estava falando? Da potência desse. A gente tem aqui o forno micro-ondas que eu utilizo, ele só tem 800 watts de potência. Para mim fazer uma fusão usando a mufla, eu gasto somente, dependendo da peça, 5 minutos. Então assim, Evandro, 5 minutos, né, no total? Não, 5 minutos somente para a peça chegar no ponto de fusão. Fundir. Chegou no ponto de fusão, eu retiro, faço o resfriamento da mufla. Então, enquanto o meu forno, eu não estou falando aqui que o forno é melhor ou pior do que a mufla. Enquanto no forno, no meu caso, o menorzinho que eu tenho aqui, o mais rápido, demora 30 minutos para chegar no ponto de fusão, a minha mufla, em 5 minutos, já fez a fusão da minha peça. Então, isso no micro-ondas com 800 watts. Há quem diga, né, e eu entendo o pessoal que fala que, né, quanto mais potente é o micro-ondas, a sua mufla só vai funcionar se o micro-ondas for potente. Eu entendo se o pessoal falar isso e aí tudo bem. Mas eu, Evandro, já consegui porque eu sou uma pessoa super teimosa. Já testou? Eu já testei, não somente uma vez. Testei 1, 2, 3, 4, 5. Depois da 10ª eu pensei, pô, já validei isso daqui. Então, eu, para mim, tenho certeza que a potência do micro-ondas não influencia muito. O que de fato você tem que entender é como que a danada da mufla funciona. O que você pode melhorar nela ou fazer nela para que você consiga fazer uma fusão em 5 minutos. E só um detalhe, viu, Cris? Não sei se você já trabalha com isso ou não. O micro-ondas que você utilizar para esse tipo de trabalho não pode ser utilizado para esquentar comida depois, tá? Então tem que ser um micro-ondas específico para esse trabalho. Acho que respondemos, né, Cris? Vê aqui se tem uma coisinha pra gente encerrar que vai acabar a bateria. O bolo e o café tá garantido. A Lia falou. É a de Magé. Fiz testes com o que eu tenho e depois de 15 minutos não fundiu minhas peças. Então, aí... Será que não é a mufla? Então, Cris, aí ó, eu vou falar uma coisa que eu não tô vendo aqui a sua mufla, tampouco o teu micro-ondas. Provavelmente, eu tô falando aqui sem ver, sem pegar, sem sentir o negócio. Provavelmente pode ser a mufla. Camada de aquecimento da mufla? Eu não posso falar exatamente o que é, mas provavelmente o problema vai estar aí na mufla. Porque assim, aqui eu vou falar uma coisa que não é, né, falando, eu tenho um curso disso, mas no curso... É verdade, a gente tem um curso, deixa que eu faça a propaganda. A gente tem um curso que se chama... Esqueci o nome.
Da mufla? É. O manual da mufla. O manual da mufla, onde a gente ensina certinho, é bem baratinho também, né? Esse curso Manual da Mufla, onde a gente ensina você a fazer desde a manutenção a todos os cuidados que você precisa fazer para que a sua mufla dure bastante tempo, né? Inclusive lá eu explico do que é feito a mufla e qual que é, o que você pode, quais são as opções de usabilidade da camada de aquecimento e como você pode melhorar aquilo. Já fiz o merchan, aliás, a gente já fez o merchan, mas aí voltando ao que eu ia falar, lá eu mostro que realmente você consegue fazer uma fusão em 5 minutos. Não é algo que, como eu falei aqui no começo, eu estou tirando aqui do limbo. Não, é algo já testado e validado. Micro-ondas de 800 watts você consegue. E se você fala para mim que chegou em 15 minutos e a peça ainda não fundiu, eu acredito que você deve voltar aí sua atenção para a mufla. É. E se tiver alguma dúvida mais específica, manda mensagem que a gente pode fazer uma live falando sobre isso, né? Também, tá? Ela falou que a mufla é nova, então tem que ver certinho. Tem vários pontos a estudar, mas não vai... Não pensa que é o tempo que você tá deixando pouco tempo lá no micro-ondas, põe a abençoada lá dentro do micro-ondas, liga 30 minutos e deixa torar o pau. Não, para e analisa, tá? Pra você não estragar sua mufla, porque a mufla a gente tem que ter um cuidadozinho com ela pra ela, né? A gente já recebeu mensagem e fotos das ferramentas das pessoas que elas compraram a mufla. Não vai ser o seu caso, Cris, não se preocupe. Elas compraram a mufla nova e no primeiro uso a mufla já se perdeu. Então, assim, enfim, acho que já... Ah, tá. E outra coisa aqui, né, só para complementar aqui o que eu estava falando, Cris. Tem a questão, pode ser que tenha a questão do micro-ondas? Pode. E aí tem umas perguntas que, né, você deve ter a resposta. Se o micro-ondas é novo, aí sim, você volta a atenção para a mufla. Se o micro-ondas já é usado, já é muito batido, tem uma peça no micro-ondas que se chama Microcron, Megacron. E tem vídeo lá no canal, aqui no canal, onde eu falo sobre uma ferramentazinha no micro-ondas que é ela que dá toda a potência que ele precisa para transferir a radiação para a mufla. Eu não lembro se é Microcron, Megatron, Megacron, Micron. Acho que é Micron, enfim. Então, se seu micro-ondas é usado e essa ferramenta tiver com algum tipo de problema, por mais que ele ligue, por mais que o pratinho gire lá, por mais que ele esteja funcionando, ele pode não estar transferindo a potência necessária a potência real dele. Por exemplo, citando aqui um exemplo, se seu micro-ondas é de 1000 watts e essa ferramenta tá com problema, já tá com problema, ele pode estar transferindo somente metade da potência real dele. Então vale a pena você levar numa assistência. Vale a pena arrumar, se for só esse detalhezinho, tá? Bom, gente, então a gente vai encerrar por aqui, porque vai acabar a bateria do meu celular. Amanhã a gente tá aqui de volta, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira que a gente fale, algum tema pra live da manhã, manda mensagem pra gente. Vocês têm as nossas redes sociais que a gente pode falar sobre isso na live, tá bom? Grande beijo, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui com a gente até agora e a gente se vê amanhã. Isso aí. Pessoal, obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês nessa noite fria aqui de São Paulo, talvez quente aí no Pará e não sei como tá, talvez seja friozinho aí no Rio também. E amanhã a gente se vê novamente. Beijo, gente. Um grande abraço, valeu!